aproximar do solo, cruzando uns com os outros. No momento em que faziam este cruzamento final, a 70 metros de altitude, 2 caças bateram na cauda de um terceiro que chegou atrasado para a formação. Um dos aviões logo se despedaçou e caiu sobre a multidão. Os outros 2 caíram um pouco adiante. Nenhum dos pilotos escapou. Esta que deveria ter sido a apresentação da Esquadrilha da Fumaça italiana. As acrobacias são quase sempre as mesmas em todas as exibições. Esse videotape com a Esquadrilha da Itália foi gravado em julho passado no Canadá. O tape pertence à Esquadrilha do Brasil. Os pilotos da FAB também viram muitas vezes as imagens do acidente com os italianos. Apesar da gente conhecer o tipo de manobra, não se consegue perceber a possibilidade de uma falha material, de uma falha operacional. Então é muito difícil da gente definir se aconteceu alguma coisa com o avião ou com o piloto sem que seja feita uma análise bastante mais profunda sobre todos os fatores que influenciam no desenvolvimento de uma manobra como essa. O posicionamento do público, coronel, era adequado na hora da exibição? Nessas feiras existem regras, distâncias de público. Aí, no caso específico, não dá para a gente identificar realmente como foi a trajetória do que provocou o impacto. Mas, em princípio, existem linhas, limites que devem ser observados para evitar uma aproximação maior com o público. O piloto da Esquadrilha da Fumaça é sempre um oficial com um mínimo de 2 anos ou 800 horas como instrutor de voo. Este é o padrão internacional de treinamento para o piloto e ele voa quase todo dia. A Esquadrilha da Fumaça do Brasil foi criada em 1952 e até hoje só teve 3 acidentes e exibições, mas nenhum deles feriu o público. A Esquadrilha da FAB ganhou há 3 anos um certificado da Força Aérea dos Estados Unidos pelo alto nível de segurança dos aviões. Os pilotos já fizeram mais de 1.500 exibições assim. O mais difícil é a gente corresponder a tudo aquilo que o público espera de um esquadrão de demonstração como é o nosso. Quanto maior o número de horas de voo, menor a probabilidade de acidentes. Essa é a lógica de sobrevivência do piloto de uma esquadrilha. O que o piloto faz para superar o próprio medo? O treinamento. Na medida em que a gente atinge um determinado nível de treinamento, a gente fica com uma autoconfiança que vai poder executar uma determinada manobra com tranquilidade e o medo fica afastado. Vamos conferir novamente O novo recordista faz questão de se apresentar usando um nome artístico, o Ciclone. Aqui ele salta sobre 14 ônibus. Veja de novo em câmera lenta o salto que garantiu ao Ciclone algumas linhas no Guinness, o livro dos recordes. Boa noite. Os jovens ocuparam um prédio em Seul para lembrar o 8º aniversário de uma manifestação que terminou em violenta repressão policial. Hoje, a tropa de choque chegou para invadir o edifício. Os estudantes lutaram com os policiais. Numa janela do 4º andar, um jovem ameaçava se jogar. Para evitar a morte dele, a polícia espalhou colchões pelo chão para amortecer a queda. O jovem se jogou do 2º andar e ficou levemente machucado. Um laboratório farmacêutico confirmou ser preparado para o salto e faz questão de mostrar que as algemas são de aço mesmo. Anthony vai ficar trancado a chave aí neste caixote. Pronto, está quase na hora do grande desafio. – 4.500 metros de altitude. O caixote com Anthony é jogado do avião. E vai se chocar com o chão daqui a 1 minuto. 5 segundos.
10 segundos. Aos 30 segundos, Anthony consegue sair do caixote, já sem as algemas. Para fazer isso, ele passou 3 meses se preparando, treinando quase diariamente. O paraquedas abre numa altitude de 2.500 metros. E Anthony cai suavemente num campo do estado de Illinois. Ele faz a maior festa. E perto dali, completamente destruído, o caixote em que Anthony Martin estava trancado. Morreu esta semana em São Paulo. Leônidas Pires Gonçalves, do Exército, e Otávio Moreira Lima, da Aeronáutica, assistiam aos exercícios. Centenas de paraquedistas se espalharam por uma área de mais de 3 quilômetros de extensão. Nos painéis eram mostradas as táticas que seriam usadas entre as tropas em conflito. A intenção do Exército com essa operação é reunir na prática as mais diferentes táticas de guerra que são aprendidas durante o ano, mas de uma maneira isolada. Para fazer essa operação, o Exército reuniu mais de 1.500 homens. Esse é o deslocamento do pelotão que foi chamado de Exército Azul. Os soldados tomam conta da estrada e saem à procura do Exército Vermelho. O inimigo está camuflado no meio do cerrado. Quando se encontram, há tiroteio, mas... Vamos lá. Foi muito engraçado. Ela gostou até hoje. Eu vou ler o seu passado, presente e futuro. Isso. Quer tá suja a mão? Como é grande a sua linha da vida. É grande e torta, olha aí. Vejo aqui também 325 mulheres. 326, minha filha. Por quê? Que eu tô contando com você. Tá contando comigo pra entrar na sua vida? Meu Deus, acertou. Já tá começando a adivinhar o futuro. Tá com a mão limpa? Se eu tô com a mão limpa? Não vai me dizer que é pra pegar naquilo que eu tô pensando. Mas vai adivinhar assim na Patagônia. É isso mesmo. É pra pegar no serviço lá do meu... Gente, não acredita no que está vendo. Olha só como ela sabe dar o impulso. E quanto charme. Nugget começou a praticar skate por causa de um problema de saúde. Ela sentia dores nas patas traseiras e o veterinário recomendou massagens e exercícios. A dona de Nugget teve então a ideia do skate e a cachorrinha adorou. No começo, ela se sentia insegura, mas logo perdeu o medo e aprendeu a usar as patinhas traseiras. Agora, Nugget já melhorou das dores, mas não larga mais o skate e se tornou a cachorra mais popular do bairro onde vive. Poderoso caça supersônico do mundo, mais rápido que a bala de um revólver. As imagens dramáticas do desmaio de um piloto, a cabine que obedece à voz do piloto. De ataque, vendo mais lá ao fundo, tem uma tanqueta da tropa rebelde, a menos de 100 metros da tropa do governo. Enquanto as tropas do governo aguardavam a ordem da invasão, a entrada principal do quartel virou uma zona de combate entre o povo e os soldados rebeldes. O tumulto foi uma cena comum durante todo o dia, mas no final da tarde a situação ficou mais grave porque os soldados passaram a reagir às pedradas com tiros de fuzil. Esse carro da polícia foi apedrejado, quase virou. Foi o início de uma reação violenta e surpreendente dos policiais civis que entraram no combate. Eles passaram a atirar contra os manifestantes. 2 morreram na hora. Aqui, o momento da morte de um deles. Às 6h30 da tarde, o comandante do exército argentino anunciou a rendição dos rebeldes. Ele determinou a retirada das tropas do governo da área e os rebeldes permitiram a entrada da polícia da província de San Martín para organizar a entrega das armas.
Em Santa Catarina, 3.000 homens do Corpo de Fuzileiros da Marinha Brasileira estão participando de uma operação simulada no litoral. O exercício, chamado de Operação Dragão, é da tropa anfíbia da Marinha, reunindo fuzileiros do Rio, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O treinamento começou sexta-feira de madrugada. Na operação simulada, o objetivo é a conquista de uma cabeça de praia. 2.500 homens estão no ataque e 500 na defesa. O exercício termina amanhã. Agora, veja só que bonita, que exigem uma autêntica maratona mental. A reportagem é de Luiz Fernando Silva Pinto. Dizer que esses homens são uma limitação para o voo de um jato parece até piada. No mundo inteiro, os pilotos dos F-15, dos Mirage feitos na França, dos MiG soviéticos e de vários outros caças são os aviadores mais talentosos e mais bem treinados que existem. Eles voam constantemente e voam missões difíceis. Esses 4 pilotos da Guarda Aérea Nacional Americana, por exemplo, se preparam para um exercício de interceptação e combate, que é o confronto mais agressivo do ar. Cada jato tenta encurralar o inimigo e abatê-lo o mais rápido possível. Ninguém vai sair ferido ou morto desse exercício. Os disparos serão feitos apenas com sinais eletrônicos. Mas mesmo assim, o Major Goodman, que lidera o grupo, diz que a tensão, momentos antes da decolagem, é palpável. Eu só consigo pensar no voo e nada mais. É como tomar um porre de adrenalina antes de cada missão. Ele diz enquanto ajusta o macacão e bebe um copo d'água. A verdade é que o piloto precisa de toda a adrenalina que ele puder produzir, porque num jato supersônico, os desafios começam em terra. O primeiro desafio é o painel. Dependendo do avião, o piloto pode ter na frente dele 90 ou 100 instrumentos diferentes, vários com funções múltiplas. Prestar atenção apenas nos instrumentos indispensáveis já é difícil. Prestar atenção em todos é impossível. Quando as turbinas são ligadas, o piloto fica no controle de uma potência fora do comum. De avião para avião, essa potência varia, mas todos os caças supersônicos têm força de sobra. Essas turbinas produzem 50 mil libras de empuxo. Se esse dado parece um pouco complicado, é mais fácil usar uma comparação. O F-15, que carrega apenas o piloto, tem o dobro da potência de um Boeing 737, que carrega mais de 130 passageiros. Depois de uma decolagem, o piloto do F-15 pode virar o jato na vertical, como se fosse um foguete, e usando a força máxima das turbinas, pode subir a 33 mil metros de altura em apenas 2 minutos e 3 segundos. Se voar na horizontal, usando essa mesma potência máxima das turbinas, ele chega a 3.000 km por hora, o que é 2,5 vezes a velocidade do som. Mas alcançar grandes velocidades é a parte simples do voo dos caças a jato. O resto é mais difícil. Num combate aéreo, por exemplo, o piloto, quando localiza um avião adversário, tem que tentar persegui-lo e evitar ficar na posição de ser o perseguido. Isso envolve manobras violentas no ar. Cada uma dessas manobras, cada curva, cada mergulho, cada arco, submete o piloto a uma pressão brutal no assento. Pressão que pode chegar a ser 9 vezes maior que a pressão normal exercida pela força da gravidade. Ou seja, numa manobra assim, um piloto que pesa 80 quilos passa alguns momentos pesando 720 quilos. Em manobras assim, o primeiro sinal de alerta é visual, diz o Major Goodman. Nós começamos a perder a noção das cores. Passamos a ver em tonalidades de cinza. O campo visual também vai ficando estreito, como se fosse um túnel. E quando isso acontece, é hora de soltar o manche
suavizar um pouco a manobra e recuperar as forças, senão a consequência pode ser séria. A consequência pode ser um desmaio em pleno voo. O capitão Steve Schmidt, da Guarda Aérea Nacional Americana, passou por isso 2 vezes. Em 2 exercícios de decolagem de emergência, eu não conectei bem o mecanismo de pressurização do macacão, ele conta. E quando fiz manobras muito rápidas, desmaiei. Fiquei de 15 a 20 segundos desacordado. Por sorte, eu estava voando bem alto e consegui controlar o avião quando recuperei a consciência. Mas o meu companheiro, no avião ao lado, pensou que eu fosse morrer. E se eu estivesse voando mais baixo, realmente teria morrido. Veja como o desmaio de um piloto acontece. Esse teste foi filmado na cápsula centrífuga da Força Aérea Americana, que reproduz as mesmas condições de voo dos caças supersônicos. No lado esquerdo da tela, os números ao lado da letra G e do sinal de igual mostram a pressão que o piloto está sofrendo em múltiplos da força de gravidade. A partir de 6 gravidades, o piloto tem que fazer um esforço cada vez maior para ficar consciente. A pouco mais de 7 gravidades, ele desmaia. E fica desacordado 25 segundos. Um F-15, mesmo na velocidade mais lenta usada em exercícios militares, teria percorrido 7 quilômetros nesses 25 segundos. Testes assim estão ajudando no desenho de um novo macacão de voo, que vai ajudar o piloto a aguentar pressões bem maiores durante manobras bruscas. É como se fosse um macacão de astronauta, só que muito mais leve e menos volumoso. O macacão por dentro tem câmaras de ar que inflam imediatamente e com muita força na hora de uma manobra violenta. Durante alguns segundos, o macacão espreme o corpo do piloto e impede que o sangue desça do cérebro para as pernas. Esse é que é o motivo dos desmaios em pleno voo. Mas se o ser humano tem uma limitação física, não aguenta fazer todas as manobras de que o avião é capaz, existe uma outra limitação ainda mais séria, a limitação mental. Às vezes, o cérebro fica totalmente inundado com coisas para fazer, diz esse outro piloto de F-15, o capitão Jack Fernand. Na cabine, é preciso procurar alvos no radar, fugir de mísseis inimigos, falar pelo rádio com os companheiros de esquadrilha, monitorar o funcionamento das turbinas, saber a quantidade de combustível nos tanques e, além de tudo isso, pilotar o avião numa missão de combate. Enfim, é como tentar se equilibrar numa roda só de uma bicicleta e, ao mesmo tempo, conversar com 5 pessoas inteligentes. Em resumo, é um desafio que a mente humana não consegue vencer. Mas já está sendo criada uma cabine que vai revolucionar a aviação, inclusive os aviões de passageiros. Uma cabine comandada inteiramente pelo computador, onde as dezenas de instrumentos convencionais vão ser substituídos por 4 monitores. Por exemplo, o jato está voando e um dos tanques de combustível fica entupido. O próprio avião avisa e mostra o que está acontecendo. E o conserto do problema é ainda mais simples. O piloto apenas diz: conserte. Quando recebe a ordem, o computador fecha o tanque defeituoso e distribui o combustível para os outros tanques do avião. O piloto não tem que mexer um dedo. Mas o sistema não funciona apenas nas emergências. Enquanto voa, o piloto pede e o computador informa tudo o que é importante na missão. O alcance de voo, a localização dos aviões inimigos, o funcionamento das turbinas, a distância da base ou do alvo que se quer atingir. A informação é dada por uma voz sintetizada feminina. É uma voz tão diferente das vozes masculinas dos outros pilotos ou do controle de terra que o piloto sempre reconhece imediatamente essa como sendo a voz do avião. Além dessa revolucionária cabine que obedece à voz do piloto, vem aí outra revolução. Este estranho capacete, que dá ao piloto uma nova dimensão, a visão múltipla. Ele é feio, pesado e deixa o piloto parecendo um gigantesco inseto. Mas veja o que ele é capaz de fazer. Essa é a visão que o piloto tem quando põe o capacete. Uma recriação computadorizada, tridimensional, em 180 graus, da área que ele está sobrevoando. A recriação é surpreendente. O piloto mexe a cabeça e vê novos detalhes do panorama até. Apertando um botão no manche, o piloto pode ver o alvo em teleobjetiva.
Ou pode fazer o oposto, ter uma visão quase espacial da área sobrevoada. Ele pode até enxergar a si próprio sendo atacado por um inimigo e pode planejar melhor o contra-ataque. Se a única desvantagem desse capacete é o tamanho e o peso, até isso já está para desaparecer. A segunda geração desses capacetes, que vai entrar em testes brevemente, tem o mesmo peso de um capacete comum. E até com a imagem de computador projetada no visor, o piloto não deixa de enxergar a cena real na frente dele. Esses equipamentos extraordinários vão começar a ser usados em pouco tempo e vão mudar os rumos da aviação. Vão transformar em coisas simples voos que hoje são verdadeiros exercícios em resistência física e em concentração. Nós acompanhamos um desses exercícios, da cabine do F-15, pilotado pelo Major Goodman. A missão, um combate aéreo simulado entre 4 aviões, 2 contra 2. Dentro da cabine é possível registrar comentários no gravador de bordo. A primeira manobra que vai ser feita é levantar voo e imediatamente subir na vertical 15 mil pés, 5 mil metros, 5 quilômetros. E isso não vai demorar mais que alguns segundos. Isso, em outras palavras, é uma subida vertical logo depois da decolagem. As turbinas são colocadas em potência total e, em segundos, nós estamos correndo pela pista. A sensação é de um chute nas costas, seguido de uma virada violenta para cima e uma subida de tirar a respiração. De repente, o avião ultrapassa uma camada de nuvens bem espessa e tudo muda. Aqui em cima parece um outro mundo. É uma beleza. É uma suavidade enorme, apesar da velocidade que nós estamos. Os primeiros minutos são calmos. O major programa algumas coordenadas no radar. Eu tenho tempo de desfrutar a carona. Voando a mais de 1000 quilômetros por hora, a mais de 4 mil metros de altura. O F-15 é uma perfeição, silencioso, completamente suave. Mas tudo isso esconde o que ele é capaz de fazer em manobras bruscas. Quando o exercício começa, a paz vai embora. O rádio fica totalmente tomado pelas mensagens curtas que os pilotos trocam entre si e pelo som alto das respirações. O Major Goodman sai perseguindo um outro F-15 que nesse momento está fazendo o papel de inimigo. E para mim, de repente, o céu vira uma violenta montanha-russa. Guinadas bruscas, mergulhos, curvas reversas. Essas manobras são extraordinárias, mas muitas vezes a gente acha que o estômago vai literalmente sair pela boca. O esforço, a pressão, são realmente terríveis. Nessas horas a gente entende quanto os pilotos sofrem dentro de uma cabine. Quando nós voltamos, já escureceu. O Major Goodman preenche o relatório técnico do F-15 calmamente. Eu ainda me sinto no ar, cheio de excitação, mas muito cansado. Voar num jato desses significa um esforço quase insuportável para nós, que somos meros pedestres. É que nós, que dirigimos carros, que nadamos, que jogamos bola, estamos sempre limitados por uma parede, ou o chão, ou a água. E esses pilotos não. Acima das nuvens, mesmo sob o risco de desmaiar, mesmo com toda a confusão da cabine, eles fazem com a maior naturalidade acrobacias que a gente só tem atrevimento para fazer em sonho. E eles conhecem velocidades que para nós só existem em pesadelos. Os novos equipamentos vão ajudar muito os pilotos de caça. Só não vão substituir um acessório fundamental, que todos eles parecem usar à vontade: coragem.
foi o envolvimento desses homens de farda azul. Eles são da Polícia Civil Argentina, que agiram em favor dos rebeldes. Dispararam mais de 1000 tiros contra o povo desarmado, que protestava contra a tentativa de golpe. No final de 5 minutos de artilharia, 3 pessoas estavam mortas e mais de 40 feridas com gravidade. É difícil ter uma explicação exata para a violência que aconteceu na frente deste quartel depois da rendição dos rebeldes. Os militares desse batalhão, que hoje já não têm a cara pintada, não querem falar com a imprensa. Essas imagens foram gravadas 2 horas depois da rendição. Ainda armado, um grupo de soldados sai do quartel, inconformado com o fracasso do golpe, derruba um tonel. Hoje, todos os militares envolvidos na tentativa de golpe continuavam no quartel de Vila Martelli. Enquanto soldados limpavam o que restou dos combates, os oficiais recebiam os homens da justiça que vão apurar as responsabilidades da rebelião. Todos os partidos políticos, os sindicatos e os empresários apoiaram o governo Alfonsín. A população saiu às ruas das principais cidades argentinas para defender a democracia. A Praça do Congresso já não guarda mais... Cláudia Freitas! Estas imagens de outro ângulo mostram que a rapidez no atendimento foi fundamental para se evitar maiores consequências. Berger teve ferimentos considerados superficiais pela equipe médica, queimadura dos 2 braços e fratura de uma costela e de uma clavícula. Durante todo o tempo, o piloto esteve consciente conversando com os fiscais de segurança. O piloto Gerhard Berger já deixou o Hospital Geral de Bolonha e está sendo levado de avião para Viena, na Áustria. Para alguns dirigentes da equipe Ferrari, Berger chegou a dizer que estava se sentindo bem. Ele cai fora do ponto e vai parar no hospital. Agora, Robbie Canível, que tinha 4 anos quando o pai sofreu o acidente, vai enfrentar o mesmo desafio. Saltar uma distância de 50 metros a 10 metros de altura e com uma velocidade de 130 km por hora. Milhares de pessoas se concentram em frente ao hotel Caesars Palace para assistir ao salto de Robin, documentado pelas principais redes de TV americanas. Lá vem ele. Conseguiu, mas vai bater contra o muro. Vamos ver de novo. Uou, o negócio hoje tá bravo, hein, gordo? Olha que maravilha. Uau! Yeah! Que beleza! Meu Deus! Como, gordo, sai da frente. O que é isso? Sai da frente, gordo. Sabe o que é isso? Sai da... mulher linda. Não, eu sei, gordo. Eu tava falando no modo de dizer... Boa noite! Peraí, ô, gordo, sai da frente dela, gordo. Ah! Ulicistas e Ulicisto! Se um dia eu encontro com esse gordo, eu queria encontrar com ele fuça a fuça, pra ficar assim, ó. Começou hoje em Jaú o arrastão do combate ao mosquito da febre amarela. Funcionários da Prefeitura, da Secretaria de Saúde,
Um acidente de pouso ou decolagem, pois neles são maiores as chances de sobrevivência dos passageiros ao impacto da colisão. Aqui vemos o que acontece com 1/5 da velocidade normal. Mas à medida em que ele reduz sua velocidade, ela se projeta para frente em meio a uma névoa. Essa foi uma descoberta importante. A resposta óbvia foi um querosene ou parafina que queimasse bem, mas que não se evaporasse tão facilmente. Mas quando colocaram esse combustível nos tanques e os destruíram, ele formava a mesma espécie de névoa. Assim, o querosene, conhecido nos Estados Unidos como combustível jato A, não resolveu o problema. A próxima geração de 37 testes de acidentes em escala completa foram realizados na década de 60 por Harry Robertson. Hoje, ele produz o que é conhecido como sistemas de combustível à prova de colisão para helicópteros e aviões de combate militar. Este sistema consiste de um tanque grande com um acoplador de ação rápida. Quando é acionado, esse acoplador impede a passagem do combustível nos dois lados. Não há, portanto, qualquer vazamento de combustível. Esses dispositivos jamais foram utilizados em aeronaves civis, talvez porque se acreditava que o grande perigo nesse caso fosse um tanque de combustível danificado na asa. Em 64, decidiu-se descobrir até que ponto um avião podia sofrer danos. E se os ocupantes podiam sobreviver e escapar de um incêndio. Para proteger o filme mostrando os passageiros, os técnicos levaram apenas 15 galões de gasolina, mais o óleo para os motores. O que teriam aprendido com isso? Além de descobrir como o combustível se derramava e formava uma névoa, aprendemos de que maneira a fuselagem ruía, reduzindo o espaço. E também sobre o comportamento dos assentos, como eles podem arrebentar.
Com os bonecos, ficamos conhecendo o comportamento do corpo durante o impacto. Aprendemos, por exemplo, que se pode arrancar as asas do avião, arrancar o trem de pouso, e os bonecos farão algo assim. Eles quase não sentem o que está acontecendo, mesmo com o avião sendo totalmente destruído. Mas eles poderão enfrentar o incêndio. Desta vez, os tanques de combustível contêm água em várias cores diferentes: vermelho, verde e laranja. A água verde e laranja forma a névoa convencional, mas a vermelha produziu uma espécie de geleia. Podemos observar chamas no motor, mas nenhuma névoa vermelha. Por incrível que pareça, a maior parte da cabina permanece intacta. A experiência é considerada um sucesso. A maior parte da água gelatinizada permaneceu nos tanques durante os impactos. Os combustíveis gelatinizados poderão ser a solução. Querosene comum, um material que queima facilmente, numa experiência de laboratório. Mas experimente fazer isso com combustível gelatinizado. Bill Westfield é um exemplo da nova geração de pesquisadores. Fizemos uma série de testes em Lakehurst, usando aviões velhos da Marinha. Obtivemos bons resultados. E como engenheiros típicos que somos, procuramos extrair o máximo desse último teste. Alteramos uma série de parâmetros, como o número de fontes de ignição, sua intensidade, a concentração do aditivo. Em consequência dessas alterações, o teste final em Lakehurst também acabou em incêndio. Por lâminas que rasgarão suas asas e os tanques de combustível no seu interior. A imprensa... Me senti mal. Alguma coisa tinha saído errado. Não sabia o que era, mas sabia que teríamos muito trabalho pela frente. O primeiro estágio era a análise. No instante em que o avião da C&D se espatifou no chão, a experiência do acidente estava comprometida. O avião caiu no solo antes do alvo, com o motor esquerdo baixo, inclinado para a esquerda, ao alcance das lâminas. O primeiro estrago foi produzido no compressor dianteiro do motor número 3. A lâmina interrompeu sua rotação, reduzindo a 1/3 de uma revolução. Isso produziu uma grande quantidade de calor. Essa foi a causa do incêndio inicial. Depois disso, com o avião deslizando de lado, produzimos uma zona de recirculação por trás desse motor. Todo o combustível queimado entrava nessa zona de circulação e estava exposto durante todo o tempo a uma alta ignição de longa duração. Mas a questão vital era a seguinte: o que teria acontecido se houvesse passageiros a bordo? É difícil imaginar que alguém pudesse sobreviver a um incêndio desses. Mesmo assim, as forças do impacto foram tão brandas que experiências com assentos novos e mais resistentes constituíam uma perda de tempo. As únicas chamas que penetraram na cabine foram através das portas que abriram sob o impacto da colisão. Essas chamas se apagaram dentro de poucos segundos. Um problema maior teria sido a fumaça que chegou ao interior. Mas a menos que estivessem imobilizados, quase todos os ocupantes poderiam ter escapado. A área em volta do prédio. O frio e a chuva fina não assustaram. E veio gente de longe para assistir à implosão. Aos poucos, as ruas em volta foram ficando cheias. Quando o dia amanheceu, tinha gente em cima de prédios, no alto do morro, em todo lugar. O engenheiro Hugo Takahashi, responsável pela implosão, deixou para colocar o detonador de manhã cedo. Ele deu uma última olhada no prédio e os técnicos começaram a esticar o pavio. Foram 200 metros de pavio. O pequeno revólver com a espoleta foi preparado para detonar. Às 7h30 em ponto, soou a sirene. E logo se ouviu a primeira explosão na parte de baixo do prédio. Em 9 segundos, tudo veio abaixo. Veja por outro ângulo.
E agora a implosão vista por cima de 2 pontos diferentes. A nuvem de poeira tomou conta de tudo. Durou alguns minutos a expectativa se algum dos prédios em volta tinha sido atingido. Quando a poeira baixou, as pessoas que assistiam tudo de longe correram para ver o que tinha sobrado e viram este monte de concreto de 5 metros de altura. Na vizinhança, o único estrago foi um vidro quebrado e na rua um poste foi derrubado. O engenheiro Hugo Takahashi conferiu no sismógrafo e viu que nenhum prédio em volta foi abalado pela implosão. Eu fiz uma análise superficial ainda, né, tá certo? Vai depender do registro sismográfico, mas a priori eu acho que está dentro dos parâmetros estabelecidos. Agora vai levar uns 30 ou 40 dias. Enquanto o Vanderlei vai pentear, eu quero dar 2 recados rápidos aqui. A presença de Bombril, eu tenho a honra de ter nesse programa 4 das maiores empresas deste país de renome internacional. O MAP, a Casa Anglo-Brasileira, que é a maior loja de departamentos da América Latina. A Caixa Econômica Federal, Sempre Toshiba e Bombril. Na tela da Sempre Toshiba, onde está o Bombril? Esse Daniel Mihalesca da Forte Frágil, ele ganhou o prêmio Agulha de Ouro em Paris. Ele quer aumento. Os senhores estão vendo a função dele aqui. Ele testa as meninas e quer aumento no programa. Agora, segura um pouquinho que eu vou dar um aviso muito importante agora. Rapidinho. A Data Center, se você ligar agora no próximo intervalo comercial para a Data Center, telefone de São Paulo, esse que está aí no vídeo, as 50 primeiras pessoas que ligarem da capital de São Paulo e das 37 cidades da Grande São Paulo vão ganhar uma bolsa de estudo. Só paga uma pequena taxa. Mas que beleza, Sidney. Olha, fica tranquila. Isso. Sinira, você vê como as coisas são. Você que é uma mãe extremosa, né? Tem 3 garotos assistindo este quadro agora e gravando. Que eu recebi o telefonema agora. O Adriano Iodice, de 15 anos, o Dudu Lattes, 16 anos, e um amigo meu do Rio de Janeiro, chama-se Tadeu Diniz, tem 6 anos de idade e grava este quadro. Eu queria que você passasse pelos jurados ali, depois você dá uma passada lá no público, para ver de perto, tem que ver de perto. Isso vai devagarinho. Cumprimento o Sargentelli, a Rosana, olha aqui. Daqui a poucos instantes, a Rede Bandeirantes apresenta Brasil e Cuba, Pan-Americano Masculino de Basquetebol, diretamente do México. Alguns dos nossos convidados vestem Ivory em Ivory. Eu vou encerrar este bloco, mas você vai ficar aqui. O programa Ney Gonçalves Dias volta já já. Voa pela primeira vez. O bombardeiro B-2, conhecido como avião invisível porque não é detectado por radares, decolou sem problemas da base de Edwards. Cancelado há 3 dias por causa de falhas mecânicas, o voo de hoje sobre o deserto de Mojave foi considerado um sucesso. Durou 2 horas e incluiu manobras estratégicas. O B-2 tanto carrega armas atômicas quanto convencionais. Agora, o único inimigo capaz de atingir... Ela pode ser usada na pesquisa da AIDS, na previsão de terremotos
e na prevenção de infartes. Mais fascinante ainda, ela é capaz de recriar o mundo. Triângulos que se multiplicam e se repetem ao infinito. Esse é o princípio da geometria dos fractais. Nos últimos 10 anos, o matemático Benoit Mandelbrot vem ensinando as pessoas a ver o mundo com outros olhos. A partir de equações matemáticas, o computador é capaz de criar paisagens tão reais quanto a própria natureza. Os cientistas usam essas imagens para estudar os movimentos da Terra, pesquisar jazidas minerais, medir os contornos do litoral ou saber o que acontece quando a água vira vapor. Os fractais já foram usados no cinema para criar imagens de planetas e galáxias em universos de fantasia e aventura. A aventura da ciência. E acreditava-se que Netuno tivesse apenas 3 satélites. A sonda já percorreu mais de 4 bilhões de quilômetros. Revelou os mistérios de Júpiter, Saturno e Urano, os planetas gigantes. No próximo dia 24, a Voyager deverá passar a apenas 4.000 quilômetros das nuvens do planeta, a distância entre Belém e Porto Alegre. Depois, ela deixará o sistema solar rumo. Na manobra, o avião dá um giro de 360 graus. Mas a sensação maior estava para acontecer. O comandante me perguntou se poderia ser mais ousado, e eu nem cheguei a responder. Quando percebi, já estávamos começando o looping. É uma manobra onde a gente perde a noção de localização. O mundo fica de cabeça para baixo. É uma sensação indescritível. A pressão lá em cima é tão forte que, em alguns momentos, a cadeira do avião... No lançamento, a NASA anunciou que a nave de 125 toneladas já estava em órbita e se deslocava para o seu curso sem nenhum problema. A missão vai durar 5 dias e, segundo fontes norte-americanas, a Columbia leva a bordo um satélite de observação e um outro menor destinado à experiência do projeto Guerra nas Estrelas. Próximo do planeta Netuno, depois de viajar 12 anos pelo espaço. Esta é a última imagem mandada pela Voyager à Terra hoje de manhã. Ela viajou 300 mil quilômetros por segundo para cobrir os mais de 4 bilhões de quilômetros que separam Netuno da Terra. A imagem mostra Tritão, a maior lua de Netuno. Ela mostra à esquerda a superfície da lua coberta de neve. A viagem da Voyager 2, lançada de Cabo Canaveral há 12 anos, está revelando aos cientistas informações novas e surpreendentes sobre o universo. Ontem à noite, no laboratório de jato propulsão de Pasadena, na Califórnia, cientistas da NASA mostraram aos jornalistas as imagens das novas descobertas. Uma delas são estas nuvens sobre Netuno. Elas ficam a 50 quilômetros da superfície do planeta. E também esta mancha, localizada no sul do planeta. Segundo os cientistas, ela pode ser uma grande depressão. E as nuvens sobre a mancha indicam que há ventos muito fortes no local que impedem que as nuvens fiquem paradas. Na Índia, um avião do Paquistão desaparece em meio a uma tempestade com 49 pessoas a bordo. De perto. Mas como informa o repórter Lucas Mendes, a estrela da noite foi uma lua azul e rosa, Tritão. Primeiro vieram as fotos de Netuno, enorme, azul, com suas manchas escuras, a grande e a pequena. Quando essas fotos forem coloridas e enriquecidas pelos computadores, daqui a alguns dias, talvez provoquem maior entusiasmo. Mas, nesta madrugada, quem esperou até tarde antecipava um show melhor. Isso só aconteceu quando começaram a chegar as fotos de Triton, a maior e mais misteriosa das 8 luas de Netuno. Ela é um pouco menor do que a nossa Lua, mas muito mais complexa. As fotos mostram uma superfície de linhas longas, de abismos e variações semelhantes à dos terrenos glaciais. Como um pântano gelado, disse o diretor da equipe de análise de fotos. Talvez seja possível até caminhar nele, se não derreter. O mais importante é que o terreno parece geologicamente ativo, onde ocorreram reações que cobriram as crateras feitas pelo impacto dos meteoritos, disse ele. Nesse nosso mundo da gratificação instantânea, onde pouca gente tem paciência para esperar 12 anos por qualquer coisa,
ou passar uma noite em claro, por causa de imagens sem sexo, violência, videoclipe, baleia ou verde, Voyager conseguiu nos dar esse prazer. Agora parte rumo ao infinito e ao esquecimento, levando uma gravação com informações sobre nós. Adeus, obrigado e boa viagem. Daqui a bilhões de anos, o Sol vai explodir, com certeza, e a nossa pequena Terra deixará de existir. Muito antes disso, o homem terá mudado de planeta, talvez até de galáxia. Quem sabe, ele já terá esquecido que um dia, num ano qualquer, perdido na memória, lançou uma pequena nave para procurar outros mundos, a Voyager. Ela é como uma garrafa que um náufrago joga no mar. Talvez a última mensagem do homem do planeta Terra. No dia em que a Terra acabar, a Voyager estará muito longe daqui, levando a nossa herança gravada em fotos e em discos de cobre com os sons do nosso mundo. O bater de um coração, uma gargalhada, o canto das baleias e o barulho das ondas quebrando na praia. Há também a música. E aí a Voyager nos faz uma pequena injustiça. Não há um só ritmo brasileiro no disco. Nossa esperança é que alguém lá fora, mesmo que a Terra já tenha sido abandonada, encontre a mensagem e responda a uma das maiores perguntas que o homem se faz desde que começou a olhar para as estrelas. Haverá mais alguém no universo? Boa noite. Boa noite. CYB 856, Rede Globo Oeste Paulista, Bauru. Assista agora Tieta. Seleção chilena. O jogo, que valia uma vaga na Copa da Itália, teve só 70 minutos de futebol. Aos 4 minutos do segundo tempo, Bebeto dribla um chileno e lança Careca. Ele se livra de 2 zagueiros e bate cruzado de esquerda. Brasil 1-0. Aos 23 minutos, um foguete jogado da arquibancada atinge a área do Chile. O goleiro Rojas cai e leva as mãos à cabeça. O juiz permite a entrada do médico e do massagista do Chile. Os jogadores recusam a maca e carregam o goleiro para o vestiário. Rojas tem a cabeça e a camisa manchadas de vermelho. O juiz argentino espera 26 minutos. Os representantes da FIFA comunicam que os chilenos não vão voltar e o juiz encerra a partida. Só então os jogadores do Brasil deixam o campo. O incidente que atrapalhou a festa de mais de 150 mil pessoas foi provocado por uma torcedora que nunca tinha ido ao Maracanã. Rosemary de Mello, de 24 anos, foi quem jogou o foguete que acabou caindo no gramado. O foguete que Rosemary Mello soltou era igualzinho a esse aqui. Um foguete com estrela verde. Um foguete de sinalização aprovado pela Marinha do Brasil. Ele pode ser comprado por qualquer pessoa em lojas de produtos náuticos. Rosemary estava aqui, nas cadeiras azuis, no setor 12, quando resolveu, mais ou menos no meio do segundo tempo, comemorar a vitória brasileira. Ela diz que não tinha a menor ideia de como soltava o foguete. Então seguiu as instruções. Aqui está escrito: retire apenas a tampa inferior vermelha. Segure o foguete acima da cabeça na posição vertical e puxe para baixo. Só que isso aqui Rosemary não poderia fazer, porque bem aqui em cima estão as arquibancadas. Então ela segurou para frente e puxou. Veja agora a explosão de um outro ângulo. Hoje, técnicos em explosivos da Polícia Civil estiveram no Maracanã, mas não puderam examinar o local exato onde caiu o foguete de Rosemary, porque a administração do Maracanã proibiu a entrada de qualquer pessoa no campo. Aqui dentro existe alguma coisa que pudesse ter cortado o goleiro chileno? Não, aqui dentro não existe nenhum tipo de material metálico, a não ser apenas uma massa que é o misto que irá se queimar durante o percurso. Tá? A de ontem só não se queimou totalmente em virtude de ter batido antes
no sua trajetória, ter batido uma faixa. Então caiu num período mais curto e ficou queimando no chão. Ficou queimando, foi quando podemos observar aquela fumaça. O foguete poderia ter acertado o goleiro no rosto? De forma alguma, porque ele teria que estar de frente para a defesa, logo ele não poderia ser atingido. Teria que bater no máximo nas costas do goleiro. Depois que a seleção chilena abandonou o campo, 2 peritos do Instituto Médico Legal do Rio foram até o vestiário do Chile examinar o goleiro. E o exame que fizeram em Rojas confirma que ele não foi atingido pelo foguete jogado da arquibancada. Nós temos vários graus de queimadura, mas... Atrás do gol do Chile estavam colocados 40 fotógrafos. Só Alfieri conseguiu registrar o instante exato em que o foguete cai no gramado do Maracanã. Você vai ver agora com exclusividade. Na primeira foto, o goleiro Rojas está em pé e o foguete cai à esquerda dele a uma distância superior a 1 metro, pelo menos. Segunda foto, em vez de fugir para o lado oposto, que seria a reação natural, o chileno cai e começa a rolar na direção da nuvem de fumaça. Terceira foto, Rojas se envolve com a nuvem de fumaça. Quarta foto, Rojas fica no chão enquanto a nuvem de fumaça vai subindo. Quinta foto, o goleiro leva as mãos ao rosto e aí começa a esfregar a luva contra o supercílio. Na sexta foto, a fumaça já subiu toda e aí Rojas mostraria ao Maracanã que, além de goleiro, é um bom ator. É bom ator de picadeiro, mas contra fotos não há argumentos. Essa é a prova da farsa. A farsa que disfarçou a fuga. O resto é mercúrio cromo. E mal aplicado. Fogo não corta, queima. E para fantasiar a queimadura que não houve, os chilenos deveriam ter utilizado, em vez de mercúrio cromo, graxa preta. Agora, para honrar a farsa, o coitado do goleiro vai ter de ficar de cama ou de maca até sexta-feira a decisão da FIFA. Quer dizer, ele corre o risco de perder a forma e até de perder o emprego. E o goleiro Rojas já perdeu o emprego no Brasil. Ele joga no São Paulo. Agora à noite, o time anunciou que o jogador está à venda por 2,5 milhões de cruzados novos. A diretoria do São Paulo explicou que não quer prejudicar a imagem do clube com a presença de Rojas na equipe. Boa noite. Amanhã, o deputado Luiz Roberto Ponte, líder do governo na Câmara, é um dos entrevistados no Bom Dia Brasil, às 7 da manhã. As outras respostas, a comissão que investiga o caso pretende encontrar de 2 maneiras: através da gravação das conversas dos pilotos e de depoimentos dos sobreviventes. O fato de ter havido bastante sobreviventes e a tripulação, inclusive, ter sobrevivido, vai facilitar bastante o trabalho, porque eles vão poder colaborar com a apuração dos fatos. No Ministério da Aeronáutica, a expectativa é de que as causas do acidente sejam descobertas em menos de 30 dias. O relatório final do caso pode ficar pronto ainda este mês, já que a maioria dos sobreviventes sabe em detalhes o que aconteceu no domingo à noite. O rumo, logo que saiu de Marabá, nós estamos no rumo errado. Geralmente a gente sai na região, no rumo norte, Belém, nós saímos no rumo sudoeste. Já saiu da cabeceira da pista errada. E ele continua no rumo errado. Falha material ou falha humana. Esses são os 2 fatores que contribuem para o acidente aeronáutico. Às vezes as duas simultaneamente. O depoimento de tripulantes e passageiros do Boeing mostra que houve um erro de direção logo na saída do aeroporto de Marabá. Ao invés de seguir para Belém, o avião foi para o Mato Grosso. Depois de viajar mais de 2 horas sem saber onde estava, o piloto resolveu descer com o Boeing no meio da mata. O avião tinha combustível para 10 minutos e estava a 2.500 metros de altura. O comandante diminuiu a velocidade e procurou uma área limpa para fazer o pouso. Todas as luzes do Boeing ficaram acesas até que o comandante avistou uma queimada. O avião estava a poucos metros do chão e a 180 km por hora. Para evitar um incêndio, o comandante cortou o fornecimento de combustível e desligou o sistema elétrico. Os passageiros foram orientados para se curvar, abraçando os joelhos.
O comandante não baixou o trem de pouso. O avião bateu nas primeiras árvores, perdeu as duas asas, parte da cauda e caiu. Deslizou por 70 metros, derrubando árvores e abrindo uma clareira na mata. O médico João Roberto Matos, depois de retirar vários passageiros feridos de dentro do Boeing, documentou o drama dos sobreviventes e a destruição do avião. A foto mostra uma das turbinas do avião e um pedaço da asa entre os galhos no meio da floresta. Esta é a parte de trás do Boeing, com a porta de emergência aberta, por onde saíram alguns passageiros. Os sobreviventes ficaram deitados no meio do mato. Esta mulher se feriu no rosto. Os passageiros tiveram que esperar muito tempo pelo resgate. Apesar de ferida, a criança conseguiu dormir ao lado da mãe. A sobrevivente Marinês dá remédio à filha Bruna antes de começar a caminhada pela selva em busca de socorro. Cansados e emocionados, os tripulantes do Boeing chegaram ao Rio no início da madrugada. No aeroporto, houve tumulto. Os parentes e amigos dos tripulantes foram todos para o aeroporto Santos Dumont. As ambulâncias já estavam preparadas. Os pais do piloto César Augusto Garcês vieram do Rio Grande do Sul. O Eletra da Varig chegou à 00:30. No avião estavam os diretores, o presidente da Varig, Hélio Smith, e os 6 tripulantes do avião acidentado. Houve confusão na hora que o piloto César Garcês desceu do avião. Os amigos impediram que os jornalistas se aproximassem. Rapidamente ele foi colocado dentro dessa Kombi e levado dali. Pouco depois, outro tumulto. Foi quando uma das aeromoças desceu do avião e um jornalista tentou entrevistá-la. Todos os tripulantes foram levados para um exame médico na própria Varig. A primeira a ser liberada foi a aeromoça Flávia Colares. Os amigos esperavam por ela com um cartaz de boas-vindas. Flávia quebrou a perna e estava muito emocionada. A aeromoça Jaqueline Klimek Gouveia saiu logo depois. Os pais do piloto deixaram o prédio sem ele. O comandante Garcês saiu pelo outro lado para evitar entrevistas. O copiloto Nilson de Souza Zilli foi o que mais se machucou no acidente. Ele tinha a perna e o ombro. Um último sobrevivente. Dentro de uma caixa especial, um filhote de chihuahua, ainda assustado. Os soldados não sabem ainda como ele pôde ficar 4 dias sem comer e sem beber nada. De volta à fazenda de Curumaré, base de apoio da FAB, o filhotinho já tinha um apelido. Último. Boa noite. Boa noite. Há mais o que resgatar. O voo 254, com 54 pessoas a bordo, terminou aqui, a 1.100 quilômetros de distância do seu destino, que era Belém do Pará. O Boeing mergulhou na floresta na noite de domingo a uma velocidade aproximada dos 180 km por hora, abrindo esta clareira de 70 metros. Esta foi a primeira grande árvore a ser derrubada pelo Boeing. Muitos pedaços do avião ainda estão presos à vegetação. As 2 turbinas foram arrancadas e se encontram jogadas a 30 metros de distância uma da outra. Este é o ponto improvisado como acampamento onde os sobreviventes ficaram por 2 noites e 3 dias. Esta porta foi o caminho da vida para os que conseguiram sair do avião. Os outros ficaram neste amontoado de cadeiras. No choque, os assentos foram arrancados com os passageiros e projetados para a frente. O avião está quase todo encoberto pelas árvores. A parte da frente não foi muito afetada e a cabine de comando suportou o choque. As cadeiras do piloto e do copiloto estão inteiras e não saíram do lugar. O Ministério da Aeronáutica vai dizer em 30 dias quais foram as causas do acidente. Vários instrumentos foram retirados do painel de controle para o trabalho de pesquisa. Mas desta vez o piloto está vivo e o seu depoimento é que vai ser mais importante para que todos tomem conhecimento das causas deste acidente com o Boeing da Varig. O piloto César Augusto Garcês deu agora há pouco no Rio a primeira entrevista depois do acidente com o Boeing da Varig em Mato Grosso. Ele disse que não errou e que todos os equipamentos estavam aparentemente funcionando bem. O piloto afirmou que as causas do acidente só vão ser esclarecidas pela investigação do Ministério da Aeronáutica. Eu saí na direção de Belém, tenho plena consciência disso. Ou seja, 0,27. Só tomou rumo 0,27 graus. Isso vai fazer parte das investigações diante do... Todos os instrumentos operaram. Todos os instrumentos operaram. Quando foi que o senhor tomou consciência, o senhor estava perdido? Quanto tempo depois de ter decolado? Quando eu
estava eu iniciei a descida para Belém e nós não conseguimos estar em Belém. Não teria formas de você corrigir a rota na hora que percebeu que não tinha tomado o rumo correto? Eu fiz tudo, tomei todos os procedimentos possíveis para poder achar Belém. Muitos dizem que o senhor estava escutando o Jogo do Brasil e por isso se desviou a sua atenção. É eu não escutei o Jogo do Brasil, liguei o Jogo do Brasil. O senhor nem tentou, meu pai nem tentou? Eu não sei nem quanto foi o jogo. Você não tentou usar o rádio para captar o jogo? Não tirou o rádio da estação? Não tentei nem isso, porque quando eu voava era hora de intervalo do jogo, eu acredito que o jogo tinha um intervalo depois de 40 minutos. Eu não estou a par, eu não usei o rádio. Eu pedi a descida em 40 minutos após a decolagem. E a gente pousou quase 3 horas depois. O combustível acabou e nós descemos no escuro, prosseguindo no pouso. Tentou fazer com que o avião ficasse assim? Nós tentamos fazer um pouso sobre a copa das árvores, sem saber a que altura estavam as árvores. Tinha a indicação da altitude média do terreno. Você sabia que estava em cima de uma floresta? Eu sabia que estava em cima de uma floresta e acreditava estar me dirigindo para Carajás, onde eu acreditava ser a nossa proximidade. Depois que pousou, eu vi que estava vivo e que o copiloto também estava abatido, estava fora, tinha perdido a consciência e já estava recobrando. Eu fiz uma volta, uma inspeção em todo o avião está inteiro, o avião não partiu, não houve quebra da estrutura do avião. E a gente foi quebrando todas as janelas, eu quebrei todas as janelas que davam acesso aos passageiros que estavam presos pelas cadeiras. E eu verifiquei que na parte do primeiro terço para trás do avião não havia mais poltrona. Só as últimas poltronas estavam presas. E ali o avião estava vazio, não tinha mais ninguém. Já haviam desembarcado 11 passageiros, eu acredito, no número de 11. Inclusive o Eparne Minondas guiou esse grupo. Ele é um herói porque foi ele que encontrou a salvação. Né? Boa noite. Boa noite. CYB 856, Rede Globo Oeste Paulista, Bauru. Assista agora, Tieta. A Globo pega pra valer.